Vamos para o nosso último bloco do Frente a Frente com o arquiteto João Henrique Ribeiro. Ô, João, eu queria saber do senhor o seguinte, nós estamos aí à véspera da eleição. O que você acha hoje que é mais importante para Montes Claros que o próximo prefeito deve realizar? Olha, Montes Claros é uma cidade, como eu disse, cresce... Por minuto. Por minuto. Cresce várias cidades por ano, não é isso? Eu te dei esse exemplo no bloco passado. O que tem que ser feito? Pensar em obras, sim, é muito importante pensar em obras. Pensar na mobilidade urbana. Só para você ter uma ideia, hoje a frota de motocicletas é mais de 50% da frota de veículos leves, né? Excluindo ônibus, caminhões e tal. É mais de 50%. Então isso gera o quê? Isso gera um impacto no trânsito. Outra coisa, 20% da população se locomove a pé. São dados de estatística de trânsito, de transportes. Então, o que Montes Claros, o prefeito tem que pensar? Tem que pensar nisso. E tem que pensar, muita gente fala assim, tem que fazer um planejamento a longo prazo. Às vezes imagina que o longo prazo é 10 anos, né? Não. O longo prazo é 100 anos. Você tem que pensar numa cidade em torno de 100 anos. E para isso, o que é? Você tem que investir em projeto. Foi uma coisa tem que ter visão de futuro. Tem que ter essa visão de futuro. O Toninho teve, por exemplo, quando construiu a rodoviária. Não, Toninho, ele não só construiu, é muito falado o plano diretor de Toninho. Então, quando ele fez a previsão no plano diretor, foi uma pena que ele tenha sido revogado. Ele foi revogado através... Eu falo isso muito. Se tivesse executado aquele plano diretor, Montes Claros seria outra cidade. Seria. Na realidade, é um plano muito ambicioso e caro, porque se pensava em avenidas largas no centro da cidade, na parte mais cara da cidade. Então, qualquer planejador que chega aqui, igual aconteceu com o Jaime Lerner, a equipe dele, né? Ele teve a mesma visão do plano diretor de Toninho. Por quê? Porque o plano não foi executado. Você só se constrói uma grande cidade dessa forma. Exemplo é Uberlândia. Sim. Então, o que acontece? A visão que o prefeito tem que ter não é só pensar em fazer um plano diretor, mas deixar projetos. E eu gostaria até de dizer aqui que isso foi uma coisa que já deixou. Ele deixou os projetos prontos, né? E boa parte executada, né? Por exemplo, na parte de drenagem de sistema viário, ele deixou obras importantes, igual a avenida, a parte de canalização do Córrego Vargem Grande, que é um eixo importante de penetração na cidade. Se for analisar em termos macro, pensar num anel rodoviário, pensar num sistema viário, porque hoje está difícil. Eu penso o seguinte, vai chegar um dia que se tiver um grande engarrafamento em Montes Claros, vai ter que parar. Não tem como resolver. Isso não aconteceu aqui. Você vê isso em São Paulo demais, não é isso? É um engarrafamento de 100 e tantos quilômetros. Mas isso a cidade tem que prever situações para não chegar nesse ponto. Né? Então, e Montes Claros está chegando. Está chegando. Então, o que se tem que investir? Investir em projetos. É um grande investimento que o prefeito faz, é investir em projetos. Até porque se você conseguir recursos do governo federal e estadual, se não tiver projeto, você não consegue. Não, e outra coisa, o projeto, pensando bem, ele não é tão caro. O recurso que a cidade tem hoje, o orçamento dela, ela pode, ela mesma, investir em projeto e conseguir os recursos para executar o projeto. Né? Então, eu acho que o mais importante é isso aí. Eu acho que essa visão de futuro é muito importante, não só para quem está na disputa, né, que está disputando aí as eleições, pensar nisso, é uma dica que eu estou dando. E eu sei que eu ajudo, né, na composição da administração da próxima, né, do prefeito Jair Etaíde, que ele faça esse tipo de investimento. Eu recebi uma vez um e-mail de um amigo meu,
depois eu posso até lhe passar, BH Antiga, 100 anos de Belo Horizonte, com fotografia desde o início até os dias atuais, né? Então, se tivesse Belo Horizonte há 100 anos, tivesse se preparado, não teria o caos que tem hoje. Se São Paulo há 100 anos ou mais tivesse preparado, não teria o caos que a cidade tem hoje. O Curitiba acordou um pouco a tempo, que é uma cidade exemplo, né? É um exemplo de planejamento urbano. E o Jaime Milênio foi muito que foi o importante quê? nisso. Há 50 anos atrás. Foi na mesma época de Toninho, quando ele fez o plano diretor aqui. Mas lá o que aconteceu? Ele fez o plano, foi eleito prefeito, executou, foi reeleito, depois foi governador. Então, o que é? É a questão de administração de fazer e de ter continuidade. E ter continuidade. O que é muito comum em cidades, você ter um projeto e não dar continuidade. Você começa uma obra e a obra fica parada. Então, isso é um erro que qualquer administrador faz. Eu acho que mesmo que ele não goste, ele tem que pensar na cidade, ele não tem que pensar no seu adversário. Mas nós vamos conversar isso em outra oportunidade. Muito obrigado, João. Tem muita coisa interessante. Nós estamos encerrando então mais um Frente a Frente e nos próximos nós vamos continuar conversando de política até nas eleições para que o eleitor possa ir para a urna bem esclarecido sobre os candidatos e sobre o que Montes Claros precisa. Muito obrigado.